Seja muito bem-vindo a mais um especial do Glorify sobre testemunhos que nos edificam. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a promessa de Deus para nós, descrita em Jeremias 29:13. O Senhor se mostra presente para guiar, proteger, consolar e caminhar com todo aquele que o busca. Deus ouve e responde às orações. Nem sempre vemos ou compreendemos as respostas, e isso pode nos desanimar em nossa busca. Mas as Escrituras nos ensinam a perseverar em nossas orações. Orar sem cessar é o conselho do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E através de histórias, como a do conde Zinzendorf, e o movimento de oração conduzido por ele e pelos irmãos morávios, vemos o poder transformador da oração. Por meio dela, Deus é capaz de mudar nossa vida, nossa família, nossa comunidade de fé, nossa nação e mesmo a história do mundo. Ouça a narração desse testemunho e deixe a vida deste homem, seu zelo e amor inspirarem você. Olá, meu nome é Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, ou Conde Zinzendorf. Eu gostaria de compartilhar com você a história da minha caminhada com Deus. Eu nasci em Dresden, na Saxônia, no dia 26 de maio de 1700. Meu pai era um alto oficial da corte, sendo secretário de Estado de Dresden e também um conde. Infelizmente, não pude conhecê-lo e conviver com ele, pois ele faleceu quando eu tinha apenas 6 semanas de vida. Mas sei, pelo que minha família me contou, que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele participava em uma congregação luterana, assim como o restante da nossa família. Em seu leito de morte, ele orou por mim e me consagrou à obra do Senhor. Quando eu tinha apenas 4 anos de idade, minha mãe casou-se novamente e eu acabei sendo criado por minha avó, a baronesa Henrietta Catarina von Gersdorf, e minha tia. Ambas eram mulheres muito apaixonadas por Jesus. Elas me ensinaram a ler e amar a Bíblia, a buscar o Senhor de todo o meu coração e a orar muito. Desde a minha infância, eu tive comunhão abundante com o Senhor. Ardia em meu coração o desejo de buscá-lo e de levar outros a conhecê-lo. Minha tia gosta de contar aos risos como eu costumava pregar até para as cadeiras da nossa sala de jantar. Hoje, entendo a importância que essas pessoas tiveram em minha vida, por orarem por mim, por me amarem, serem meu exemplo, me ajudarem a conhecer o Senhor e desde cedo ter um relacionamento com Ele. Com eles, aprendi que em todo o tempo devemos ser sal e luz na vida das pessoas à nossa volta e orar por elas, incluindo os pequeninos que Deus, porventura, colocar em nosso caminho. Seja você luz também. Deixe Cristo iluminar você e brilhe esta luz na vida das pessoas em sua família e por onde você for, não importa que idade tenham. Quando eu ainda era criança, dentro da Igreja Luterana da Germânia, um movimento de busca de consagração individual e santificação estava surgindo. Muitos cristãos estavam sendo influenciados pelas ideias do pastor Philip Jacob Spener, um homem cheio de fé e amor pelo Senhor. Ele falava sobre a importância de vivermos um cristianismo prático, onde nos importamos uns com os outros, cuidamos dos mais necessitados, temos comunhão em pequenos grupos de estudo da palavra e oração. Esse movimento passou, então, a ser conhecido pelas pessoas como pietismo, pois refletia essa busca por piedade que deve estar presente em todo cristão. Minha avó e minha tia foram muito influenciadas pelos pietistas e o pastor Philip Jacob chegou a nos visitar algumas vezes. Quando eu tinha 10 anos de idade, minha avó decidiu me enviar a uma escola em Halle,
que seguia os ensinamentos pietistas. Lá, com os amigos que fiz, fundamos a Ordem do Grão de Mostarda. Um pequeno grupo onde buscamos edificar uns aos outros e incentivar iniciativas de evangelismo nas oportunidades que cada um de nós tivesse. Aos 15 anos, fui para a Universidade de Wittenberg, na Alemanha, para estudar Direito e seguir os passos de meu pai, entrando para o serviço governamental. Mas, como conhecer mais do Senhor sempre foi minha paixão, me dediquei ao estudo da teologia também. Quanto mais eu conhecia do Senhor, mais percebia que tinha uma única paixão: Jesus, e Ele somente. Se posso dar-te um conselho a partir da minha história, é que você que me ouve, persevere em conhecer o Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais percebemos sua beleza, sua bondade, graça e amor, e mais perto queremos estar. Não deixe as outras tantas demandas da vida impedirem você de ter um tempo diário com o Senhor, pois Ele mesmo será a sua recompensa, como foi a minha. Ao terminar meus estudos, fiz uma viagem por alguns países da Europa. Em Düsseldorf, na Alemanha, lembro-me de ver um quadro de Cristo coroado de espinhos com a inscrição: Eu tudo fiz por ti. O que fazes tu por mim? Fui tocado profundamente. Chorei e naquele momento tomei a decisão de dedicar a minha vida ao serviço de Cristo. Ele tudo fez por amor a mim. Voltei então para casa com este firme propósito em mente, e o Senhor me agraciou com uma ajudadora idônea. Conheci e me casei com Erdmund Dorothea Hus. Com ela, tive 12 filhos. Comecei meu trabalho como conselheiro real em Dresden, e aos domingos, à tarde, eu dirigia estudos bíblicos para todos aqueles que quisessem crescer mais no Senhor. Porém, eu sentia que aquilo ainda era pouco. As pessoas precisavam ter a oportunidade de conhecer mais de Deus. Nas minhas terras, em Berdelsdorf, havia uma vila. Procurei, então, um amigo e pastor, João Roth, para me auxiliar no serviço ao Senhor. Meu desejo era transformar a vila numa verdadeira comunidade de crentes em Jesus. Fundamos, então, a comunidade de fé de Herrnhut. Naquela época, eu ainda não sabia, mas Deus responderia ao meu desejo e transformaria aquela vila e aquela comunidade de fé. Naquele momento, na Morávia, os cristãos protestantes estavam sendo duramente perseguidos por causa das disputas entre católicos e protestantes. O governo, então católico, buscava exterminar o que via como um perigo, que para eles eram os dissidentes protestantes. Muitos foram mortos e tantos outros tiveram que fugir, deixando seu lar e seus bens para salvar suas vidas. O pastor Roth veio até mim trazendo o líder de uma das comunidades perseguidas na Morávia, chamada simplesmente de Igreja dos Irmãos. Seu nome era Cristiano David e foi apresentado a Roth por um amigo em comum. Ele me contou sobre o sofrimento e a fé daqueles homens e mulheres que, mesmo em meio à dor e à perseguição, mantinham-se firmes em Cristo. Naquele momento, o Senhor tocou meu coração, através do exemplo de fé e amor por Cristo daqueles irmãos. Decidi dar abrigo em minha propriedade a todos os irmãos que conseguissem fugir da Morávia e precisassem de um lugar seguro para ficar. 12 dias depois, 5 famílias chegaram à nossa vila. Nós os recebemos com muito carinho e logo procuramos um lugar para alojá-los, onde pudessem construir suas casas. Nos anos seguintes, recebemos mais cristãos refugiados, chegando a um total de 300 pessoas.
No início, foi difícil nos adequarmos uns aos outros. Eram divergências teológicas, étnicas, culturais, diferenças de opinião sobre diversas coisas. Decidimos que o melhor meio de resolver isso seria nos dedicarmos a reuniões de oração, estudos bíblicos e louvores a Deus todas as noites. Pedi ao Senhor que me ajudasse na tarefa de cuidar e liderar todos aqueles irmãos com amor e zelo. Por vezes, me sentia perdido em como agir e abatido. Nesses momentos, minha esposa me confortava e buscava também apaziguar os irmãos. Ela os tratava com um amor profundo vindo do Pai. Por isso, acabou sendo apelidada por eles de Mãe Adotiva da Igreja dos Irmãos. Apesar dos desafios e dificuldades desse tempo, vi a mão do Senhor atuar sobre nós. No dia 13 de agosto de 1727, no culto antes da ceia, durante o momento em que eu realizava uma oração ao Senhor de confissão e arrependimento, o Espírito de Deus nos tocou de uma tal maneira que até hoje não sei bem descrever. Começamos a pedir perdão uns aos outros com arrependimento sincero por nossas tolas divergências e fomos inundados de amor uns pelos outros e de desejo de comunhão sincera. 2 semanas depois, iniciamos uma intercessão de hora em hora. Durante 24 horas por dia haveria oração e cada irmão ou irmã tomava o seu lugar nesse rodízio. A verdade é que estávamos tão sedentos por Deus, por estarmos em Sua presença, por sermos guiados por Ele, que nosso relógio de oração não acabou depois do primeiro mês, nem do primeiro ano. Pode parecer inacreditável para você, mas nosso movimento de oração e intercessão em Berdelsdorf durou por mais de 100 anos. Durante todo esse tempo, ininterruptamente, havia sempre alguém orando, clamando, intercedendo em nossa comunidade de fé. Mas o que é incrível de verdade foram as coisas que Deus começou a fazer em nós e através de nós, depois de iniciarmos esse movimento de oração. Se você anda desanimado, achando que suas orações não são ouvidas, se tem desistido de orar e buscar a Deus, deixe-me encorajar você. Deus ouve suas orações, conhece suas súplicas e lágrimas. Ele inclina os ouvidos dele para você. Uma coisa que aprendi sobre as orações é que Deus as responde. Nem sempre é no nosso tempo ou do nosso jeito, mas Deus sempre responde às orações do seu povo. Vimos isso em Berdelsdorf. Começamos a orar não apenas por nós, como indivíduos e como comunidade de fé, mas para termos uma direção de Deus sobre como poderíamos servi-lo. Essa direção veio a mim em 1731, enquanto eu estava em Copenhague, participando da festa de coroação do rei da Dinamarca, Cristiano VI. Durante as festividades, fui apresentado a 2 convertidos esquimós da Groenlândia, batizados pelo missionário Hans Egede, e a um escravo negro das Índias Ocidentais, também convertido ao Senhor. O testemunho de como Deus alcançou aqueles homens e o pedido deles por ajuda para que Deus enviasse mais homens e mulheres para trazer seus compatriotas a Cristo tocou profundamente meu coração. Senti da parte do Espírito Santo o chamado para, de algum modo, levar o Evangelho a esses que, por estarem em lugares distantes e circunstâncias desafiadoras, não tinham ouvido ainda as boas novas. Convidei um desses irmãos para ir comigo até Berdelsdorf e contar aos outros o que tinha me dito. Sua visita, como eu já esperava, despertou o coração dos meus irmãos como tinha despertado o meu. Oramos, planejamos, nos organizamos e nos esforçamos. Um ano depois, em 1732,
enviamos nossos primeiros missionários. Eles foram para as Ilhas Virgens. No ano seguinte, 1733, enviamos missionários para a Groenlândia. Em 1735, para o Suriname, depois para a África do Sul, Jamaica, as colônias inglesas na América, Austrália e até para o Tibete. Utilizei meus recursos para ajudar a enviar cada um deles. Afinal, eu sempre me vi apenas como mordomo de todos os recursos que o Senhor colocou em minhas mãos. Minhas terras e meu patrimônio me foram dados por Deus não apenas para que eu desfrutasse deles, mas para que eu glorificasse ao Senhor com eles. E foi o que eu fiz. O zelo pela obra do Senhor começou a nos consumir de tal forma que alguns dos irmãos começaram a se vender como escravos para poderem evangelizar outros escravos. Eu mesmo, por um tempo, fui missionário entre os índios americanos. Foi desafiador pregar o evangelho a eles e viver em condições tão distintas do meu próprio modo de vida. Mas a graça do Senhor me sustentou e capacitou por todo o tempo que estive entre eles. Nada me deu mais prazer do que ver aqueles homens e mulheres se rendendo a Cristo e ouvir sobre todos os testemunhos que recebíamos dos outros irmãos enviados como missionários. Deus nos honrou de tal forma em nosso zelo por servi-lo, que em 20 anos enviamos mais missionários ao exterior do que todas as igrejas protestantes juntas em seus primeiros 200 anos de história. Conto isso a você, pois essa é a história de tudo que Deus fez, de como Ele desperta homens comuns e os capacita para fazer o extraordinário. Talvez você só enxergue todas as limitações, dificuldades e impossibilidades, mas para Deus não existem impossíveis. Apenas se disponha a orar e a cumprir a vontade dEle para a sua vida, e deixe-o fazer aquilo que só Ele pode. Confie nele, entregue a Ele seu caminho, e o mais Ele fará. Depois de um tempo entre os índios, regressei a Berdelsdorf para continuar a ajudar os irmãos com o envio e sustento missionário, com as orações e com o estudo da palavra em nossa comunidade de fé. A estas coisas me dediquei até o dia da minha morte. Termino com a convicção de que vivi para a glória de Deus e convido você a fazer o mesmo de hoje até o fim da sua vida.